Olá! Outro tema interessante na filosofia é a questão da alma. Será que existe? Antes de começar a estudar filosofia, eu tinha para mim que, bom, se as pessoas estavam vivas, é porque havia uma alma nelas, né? Talvez eu estivesse até contaminado pela noção da religião, né? E acreditava que esses assuntos, bom, ou você aceitava, ou o que restaria, né? Questionar, isso não parecia ser uma coisa que a gente questiona ou questionasse. Pois bem, na medida que eu comecei a estudar filosofia, nós nos deparamos com diversas teorias, diversos pontos de vista a respeito se existe alma, né? E como ela interagiria com o corpo, como seria possível interagir com o corpo. Podemos começar, por exemplo, relembrando as teorias dos pensadores antigos, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, né? Aqueles que existiram antes de Sócrates e que estudavam a natureza das coisas. Para Demócrito, por exemplo, e ele exprime bem o ponto de vista dos seus contemporâneos, né? A alma era composta de átomos também, só que eram esféricos, o que daria uma vantagem, né? A sua esfericidade faria com que a alma entrasse e saísse mais facilmente dos corpos. Né? Mas, de qualquer maneira, para os gregos antigos, a alma era também material, a ponto de que ela era átomo, átomo esférico. Depois veio Platão. Platão tentou separar a ideia de alma e corpo. A alma ele via como prisioneira do corpo e que ela queria se libertar e faria isso ou depois da morte do corpo, ou faria isso ainda durante a vida na medida em que ela se dedicasse a filosofar. O grande problema de Platão e depois todas as religiões que seguiram Platão, né, a ideia é saber como é que alma e corpo interagiriam, como permaneceriam, ainda que por um tempo limitado, colados. O espiritismo, por exemplo, ele tem uma explicação. Eles dizem que o corpo fica colado ou ligado à alma ou espírito por meio de um perispírito. O problema é que esse perispírito, ele de que natureza é feita? É de uma natureza material ou uma natureza divina, eterna? Permaneceria o problema de saber como é que o espírito de uma terceira natureza ligaria, né? Seria aquela cola que liga corpo ao espírito. Teria um problema, que é um problema que remete ao infinito, né? O que manteria no perispírito uma parte material e uma parte sobrenatural colados? Aristóteles apresenta uma teoria muito interessante que vem na mesma linha da ideia dos filósofos antigos de que a alma ela tem uma materialidade. Né? Ele diz, por exemplo, que não podendo ocupar o mesmo lugar que o corpo, a alma só poderia estar do lado de fora do corpo. Ela seria a forma do corpo. Pensa num carimbo, carimbos muito antigos que eram aplicados sobre cera quente para fechar cartas. Pensa a alma como esse carimbo que daria uma forma ao corpo. Né? Um corpo que sem a forma, sem a alma, ficaria como uma cera derretida, né? Sem limites, sem um formato. Pode parecer estranho, bom, ele supõe que a alma também seja material e por isso não pode ocupar o mesmo lugar. Bastaria então dizer que a alma não é material e que ela poderia ocupar o mesmo lugar que o corpo. Acho estranho porque, ainda que a gente não concorde com Aristóteles, nós podemos pensar o seguinte, que a ideia de corpo e a ideia de espírito não poderiam ocupar lugar na nossa mente. A ideia de um corpo e um espírito ocupando o mesmo lugar não é possível nem como ideia na nossa mente, nem na nossa imaginação. Ah, um outro pensador muito interessante, que infelizmente a humanidade esqueceu, que tem uma teoria muito interessante sobre a alma, é René Descartes. Não tanto pela teoria de que a alma residia, né, tinha um lugar na glândula pineal que fica no centro do cérebro, é uma tentativa dele, quem sabe até desesperada, de tentar encontrar um lugar onde a alma ficasse. E ele pensava inclusive que o corpo
sempre submeteria a alma aos seus desejos e ela, quase como uma rainha sentada no trono, é que decidiria seguir os desejos do corpo ou não, né? Esse corpo levaria seus estímulos e seus desejos até o centro do cérebro. E de lá então a alma afirmaria, aceitaria esses desejos ou não. É interessante que, bom, hoje a ciência sabe que os desejos são tão rápidos, né, que não haveria tempo de nós serem submetidos a uma suposta alma que pensaria voluntariamente, né, racionalmente, com todo o tempo necessário. Né? Mas o que é interessante é a ideia de que se possa, por exemplo, em determinados momentos, pensar que o nosso corpo, dentro do nosso corpo há um conflito, né? Há desejos conflituosos, né? Competindo uns com os outros. Muitas vezes a gente parece ser arrastado pelos desejos, né? Faz coisas sem pensar. É claro que a teoria de Freud diz que são inconscientes, são desejos inconscientes. De qualquer maneira, pareceria haver esse conflito. O conflito que René Descartes tratou e conflitos que Sigmund Freud não só estudou, mas tentou resolver no seu consultório, né? Como é que eu tento responder essa questão dos conflitos? Me parece que eu não vejo como lutadores de boxe, não vejo os nossos desejos como lutadores de boxe, tentando um derrubar o outro para vencer sobre o outro, mas eu vejo como corrida de cavalo no hipódromo, onde os desejos tentam ganhar velocidade e o que chega primeiro ele acaba se superando e prevalecendo sobre os outros. Eu não acredito que exista dentro de nós um eu que decida voluntariamente, até porque não acho que exista espaço para liberdade, não acho que as decisões, as alternativas de escolhas se apareçam ao mesmo tempo diante de nós. Eu acho que os desejos se prevalecem. Eu posso ter um desejo por comer sorvete, ou posso ter um desejo de entrar na internet e pesquisar de que são feitos os sorvetes, por exemplo. Bem, ainda que, bom, eu estava falando sobre Descartes, né? Descartes, ainda que a teoria da glândula pineal seja absurda, tem uma questão muito interessante que ainda vale a pena estudar. Nós acreditamos que a alma seja a causadora da vida, e René Descartes diz que isso é impossível, porque se a alma causaria vida, ela também seria acusada de causar a morte. Porque o que é a morte? É quando aquilo que causa vida no corpo, né, em determinado momento, por alguma razão, deixaria de causar a vida. Essa teoria é extraordinária. Infelizmente, como eu disse, a humanidade esqueceu de René Descartes, especialmente dessa teoria. A alma não pode ser causadora da vida. Para viver, nós precisamos de alimentos, nós precisamos de oxigênio. Um feto precisa do suprimento, né, de alimentação da sua mãe. Eu não sei se até o fato de nós termos 5 sentidos e nesses 5 sentidos estamos constantemente bombardeados pelas sensações, se as sensações não teriam alguma função nessa nossa animação, nessa nossa capacidade de estar vivo, né? De qualquer maneira, para terminar, não me alongar muito, há uma questão que ainda permanece em aberto, que me parece ser central na filosofia, o que é a consciência. Eu já li muitas teorias filosóficas que questionam se nós realmente temos uma consciência dentro de nós. Mas como explicar, por exemplo, que uma luz ou uma cor que eu enxergo, um som que eu escuto, entram dentro do meu cérebro e são percebidos por mim, eu tenho consciência deles. Se você resume tudo como uma questão de corpo, como é que as sensações impactando dentro do nosso cérebro seriam percebidas por um corpo com uma visão que a gente tem um simples pedaço de carne, né? Essa questão da consciência ainda me parece sem resposta e talvez nunca tenha, porque Henri Bergson chamou a atenção de que nós não podemos deixar de ficar conscientes. Nós podemos prender a respiração, nós podemos determinadas funções fisiológicas, né, controlá-las, mas me parece que aquilo que a gente chama de consciência não parece ser controlável. E por isso, não, na minha opinião, ela não parece ser algo fisiológico, ela parece ir além deste mundo. Ainda que eu não goste da ideia de pensar no sobrenatural, mas me parece uma das questões mais difíceis da filosofia.